Para que acompanhar o desenvolvimento dos peixes? Para quê? Me dá uma justificativa válida, Paulo, para eu querer acompanhar o desenvolvimento dos meus peixes. Peixe não é igual boi, não, que eu solto ele lá no pasto, lá, depois de um tempo lá, eu chego lá e ele já engordou, assim, tudo, né, desse jeito, não. Assim não, tá? O próprio termo, ele já explica, né? Mas vamos lá. Acompanhar o desenvolvimento dos peixes é o quê? É você realmente saber, né, o que seus peixes estão ganhando todos os dias, ou por dia, né? Ou por semana, ou por mês, e saber se esses ganhos eles estão compatíveis com o seu planejamento. Principalmente o quê? Tempo de criação que você colocou, que você definiu quando você estava montando o seu projeto de produção. Se estão compatíveis todos esses dados durante o seu acompanhamento, junto com o seu planejamento, será que existe uma possibilidade de eu conseguir melhorar ainda mais? Se não estão compatíveis, se os resultados que você planejou não estão compatíveis com o que você está encontrando, o que você precisa fazer para poder mudar esses resultados? Então, olha só, você definiu, né, a espécie de acordo com o mercado. Então, você tem o início da sua produção, o peso inicial, vamos dizer assim. Você também sabe que as espécies, se você não sabe, você vai ficar sabendo agora, as espécies possuem os seus ciclos de produção estimados. 6 meses, 8 meses, 10 meses, 12 meses, 15 meses, enfim. Por diversos fatores, esses ciclos de produção eles podem ser afetados. Por exemplo, qualidade da água, qualidade da ração, os alevinos que você comprou, enfim. Então você, algum tempo depois, vai pesar esses peixes, tá? Vai fazer uma amostragem desses peixes para saber como é que está o peso médio deles, tá? E aí o que acontece? Você vai notar uma diferença entre o peso inicial e o peso médio do dia que você fez esse manejo. E essa diferença média, se você dividir pelo período de produção, aí, pelos dias de produção que já aconteceram, vai te dar aí um ganho de peso médio diário, tá? Dos seus peixes. E aí você vai comparar isso com outros resultados. Né? Você vai pegar, você vai comparar com, você vai conversar com um técnico, vai conversar comigo, de repente, para poder saber, cara, tá bacana isso aqui, não tá? Como é que tá? Você vai conversar com um professor, você vai conversar com outro técnico, você vai conversar com outro produtor, né? E aí você começa a entender um pouco se esse caminho de ganho de peso diário vai poder fazer, né, seus peixes chegar no final do ciclo de produção com peso médio estimado ali, baseado justamente naquele peso médio diário. Simples assim. É fazer um mínimo de acompanhamento para ver se lá no seu planejamento está acontecendo do jeito que você planejou. E lembre-se, nem sempre vai acontecer do jeito que você planejou. Pode acontecer parecido, ou pode acontecer melhor, ou pode acontecer pior, tá bom? Você pode olhar para mim e falar assim, mas Paulo, por que eu devo investir tempo? Por que eu tenho que gastar tempo com isso, nesse acompanhamento? E aí não é gastar tempo, é investir o seu tempo nisso. Porque ele é fundamental para esse negócio que eu trago aqui para você, que é o negócio da piscicultura. Do que adianta você colocar seus peixes lá na sua estrutura? Vamos dizer que você coloca o peixe hoje aqui, só lá em setembro, outubro, novembro, que você vai ver o que sobrou lá dentro da sua estrutura produtiva. Às vezes, deixa eu te contar, às vezes não sobra nada. Às vezes não sobra nada. Às vezes você recebeu visita de bípedes não alados que fizeram limpa nos seus peixes lá. E você só vai saber quando você achar que chegou a hora de tirar seus peixes de lá. Entendeu? Então, assim, se você tiver muita sorte, e para ter sorte, você precisa ter sorte também, você tem que ter sorte de ter sorte. Se você ter sorte, muita sorte, pode ser que as coisas deem certo. Sua piscicultura no sistema extensivo, talvez você não enxerga ela como um negócio. Então você enxerga como um hobby. E aí, um hobby é o quê? É uma lucratividade aí, um faturamento secundário, terciário na sua fazenda. E aí tá, beleza, tá tranquilo. Agora, se você mudou seu pensamento de hobby para uma atividade econômica que realmente pode te colocar aí uma complementação de renda ou uma renda principal para você, aí você vai entender, né, que acompanhar o desenvolvimento dos seus peixes é fundamental, é imprescindível
no negócio de piscicultura, tem que acontecer, tá? Eu vou te falar, quando você estiver conversando comigo, eu vou te falar, olha, tem como melhorar. Ou então, nossa, seu resultado tá muito bacana. Ou então, cara, nossa, tá terrível esse resultado aí. Tá tudo errado, entendeu? E eu sou super sincero para falar. Dando errado, eu vou falar assim, meu, que coisa esquisita que tá acontecendo aqui. Não era para estar acontecendo nada disso daqui. Então, assim, eu falo desse jeito, eu falo para meus alunos, entendeu? Eu falo para meus alunos isso aqui nas consultorias em grupo ou nas consultorias individuais. Eles me perguntam, Paulo, tá bom? Ou o que a gente pode fazer para melhorar, certo? Então, olha só, como esse acompanhamento da piscicultura pode influenciar no seu faturamento? Simplesmente ele influencia de maneira direta, ele impacta no seu faturamento, essa é a verdade. Vamos lembrar daquele tanquinho de 2.000 metros quadrados que eu falei que eu gosto dele? Então, imagina que eu coloquei 2.000 tilápias lá dentro, tá? E nesse tanque de 2.000 metros quadrados. Então, eu estimei que com 6 meses eu vou tirar elas com 900 gramas. No meu planejamento, eu escrevi lá no meu planejamento que depois de 6 meses eu vou ter um peso médio de 900 gramas lá dessa tilápia lá. Se eu coloquei 2.000 tilápias no meu tanquinho lá, e eu estou estimando tirar com um peso médio de 900 gramas, quer dizer que eu vou ter aí em torno de 1.800 kg de peixe, tá? Quando eu for tirar esse peixe lá. E se eu converter isso para consumo de ração, numa conta bem grosseira, vou colocar 1,7 aqui de conversão alimentar, vai dar mais de 3.000 quilos de ração, ou mais ou menos 123 sacos de ração. Pensando no peso do saco da ração, no peso da ração, no preço da ração, perdão, pensando aqui no preço da ração. Vamos fazer uma conta na ração de 32%, que é aqueles mais consomem, né? Então, enfim, essa ração está hoje uma média de R$90 o saco. R$90 vezes 123 sacos, 90, calculadora, 90 vezes 123. Mais ou menos R$11.000, tá? Mais ou menos R$11.000. Só de ração. E aí, R$11.000 de ração. Você gastou aí esses 2 milheiros de tilápia aí, vamos dizer que você gastou R$1.000. Com frete, com tudo assim. Vamos colocar mais caro, R$1.000. Então, 11.000 de ração, mais 1.000 de alevino. Só estou colocando isso, tá? R$12.000. Você realmente tem condições de colocar R$12.000 hoje num tanque, que está ali no seu quintal, que está na sua propriedade, no seu sítio, e esquecer eles lá, esquecer esses R$12.000 lá, e deixar Deus dará? Você tem coragem de fazer isso hoje? Eu não tenho. Tá? Se você não faz isso com R$12.000 numa poupança, numa compra de criptomoedas, enfim, você vai fazer isso com peixe que pode morrer? Criptomoedas, dá tempo, poupança, dá tempo de você ir lá e fazer o saque, fazer os resgates se o negócio estiver dando problema. Agora, o peixe pode morrer de um dia para o outro. Pode morrer de uma semana para outra. Pode dar uma tempestade, uma chuva, cair uma enxurrada lá dentro e piorar as questões de qualidade de água lá dentro e matar tudo. Não tem como você não acompanhar a sua produção. Você colocar lá R$12.000 lá e esquecer disso. E eu estou falando de 12.000, eu estou falando de um tanque com um lote de alevinos e um lote de ração. Não dá. É humanamente impossível você fazer uma coisa dessa. A não ser que dinheiro não seja importante para você. Né? Que realmente você esteja em outro nível aí. Se dinheiro não representa nada para você, e eu estou falando um negócio de piscicultura que vai te trazer a realização de um sonho, que vai te ensinar a produção de peixe e que pode fazer você faturar R$20.000 por mês, não é o seu lugar aqui, né? Se você não acompanha a sua piscicultura. Mas eu sei que você está aqui para poder acompanhar e entender essa importância do acompanhamento da piscicultura aqui. Então eu poderia colocar o quê? Eu podia colocar várias histórias aqui para vocês, igual estou colocando, estou passando aqui, de quem nunca fez acompanhamento e perdeu muito dinheiro, tá? Então o que acontece? 2019, atendi um produtor, ele tinha 4 tanques de 2.500 metros quadrados. E ele produzia 4 toneladas de peixe por mês, tá? E ele achava que ele estava abafando, 4 toneladas por mês aqui. Eu sou o maior produtor aqui da região, sou o maior produtor da minha cidade. As meninas querem vir aqui para poder conhecer
o rei do peixe aqui e tal, aquele negócio todo, né? Beleza. Eu fui lá. E aí eu comecei a perguntar para ele, tipo, tá, beleza, você faz essas 4 toneladas aí, como é que tá de conversão alimentar? Né? Em quanto tempo você faz essas 4 toneladas aí? Que peso que você tá batendo nesse peixe? Né? Peso médio aí no abate, enfim, comecei a falar um monte de coisa lá. E ele fala assim para mim, não faço conta de nada não, eu faço conta do peixe que eu paguei, da ração que eu comprei, e na hora que eu vendo lá, eu faço as contas assim. Então, assim, muita conta nem tava na cabeça dele, né? Enfim, vamos deixar, né? Aí eu perguntei, e seu faturamento? Aí ele, rapaz, eu vendo 4 toneladas de peixe aqui no meu município, aqui, meu faturamento tá lá em cima. Eu vendo meio que picado assim e tal, mas eu consigo fazer essas 4 toneladas aqui em um ano. Nossa, 4 toneladas em um ano, né? Aí ele, eu tô vendendo aqui em torno de R$14 o quilo do peixe limpo. E ele tinha um serviço de inspeção municipal, olha, ele ainda tinha um serviço de inspeção municipal, então ele vendia só lá dentro do município dele. Aí eu falei pra ele assim, cara, essas 4 toneladas tá bacana pra você? É bom assim? Aí ele falou assim pra mim, quem me dera se eu pudesse produzir, quem me dera, quiçá eu pudesse produzir 8 toneladas, eu acho que eu vendia tudo aqui. Mas meus tanques não aguentam, as caranhas não comem se eu jogar mais ração. 4 tanques de 2.500 metros quadrados, e ele faz 4 toneladas de peixe por ano. Aí eu fiz uma conta, parei, eu falei assim, cara, se você, em vez de produzir 4 toneladas, pudesse produzir 10 toneladas na mesma área que você tem, não vai aumentar a quantidade de tanque, você só vai organizar e acompanhar a produção. E os dados que você precisa acompanhar aqui. Você acredita em mim? Aí ele ficou assim, como assim? Aí eu comecei a fazer a consultoria com ele, eu já estava fazendo a consultoria com ele, então continuei a consultoria com ele, expliquei, passei, organizei e acompanhei a piscicultura dele. Hoje ele já está nas 10 toneladas. Você sabe que ele pode fazer mais do que 10 toneladas nesses 4 tanques aí de 2.500 metros quadrados. Ele pode dobrar isso daí. Claro que o que ele aprendeu colocou ele nas 10 toneladas. Vamos começar, vamos antes, né? O que ele aprendeu na vida dele até então, colocou ele nas 4 toneladas. Para ele chegar nas 10 toneladas, ele precisava fazer coisas que ele não fazia antes. Então ele aprendeu, ele começou a acompanhar os resultados dele, melhorou os resultados, né? Acompanhou os dados, chegou nas 10 toneladas. Para ele chegar nas 20 toneladas, é lógico que ele vai ter que melhorar muito mais o acompanhamento da produção dele. Ele vai ter que aprender coisas, talvez, que ele ainda não aprendeu, para poder chegar lá nas 20 toneladas. Mas pensa se ele está achando ruim de ter feito 10 toneladas já, ele mais do que dobrou a produção. E ele quer mais, porque ele entendeu que um simples fato de acompanhar os dados, entender o que está acontecendo ali, melhorar manejo, deu um resultado de mais do que o dobro do faturamento dele. Isso foi muito bacana. Então, assim, com esse exemplo, onde que eu vejo que existem erros nessa questão do acompanhamento? O erro maior para mim, e eu já falei isso aqui algumas vezes, é quando as pessoas, os produtores, acham que criar peixe é só abrir um buraco e jogar peixe lá, e jogar um pouco de ração, e esperar que um plim-plim milagre aconteça. Que a Sininho passa jogando o pozinho lá, do Peter Pan lá, e vai acontecer, vai começar a voar. E não é assim. Nunca foi assim, e nunca será assim. Quando você enxerga a piscicultura como um negócio de verdade, como eu venho falando aqui, e quando você enxerga que esse negócio tem um potencial infinito de faturamento para o empreendedor, Paulo, pode ser limitado pela área que ele tem disponível. Sim, pode ser limitado pela área que ele tem disponível. Mas, de repente, daquilo que ele está fazendo, ele consegue uma área além, uma área extra para poder fazer. Mas deixa isso daqui para uma outra oportunidade. Então, olha só, você tem que ter controle. Você tem que estar ali em cima todos os dias. E por que eu falo que tem que estar ali em cima todos os dias? Eu visitei o Paraná 2 vezes. Lá, os caras moram em cima da piscicultura. Eles vivem ali a piscicultura. Eles batem no peito, igual eu coloco nos eventos. Olha, eu sou peixeiro de verdade aqui.
Eu vivo aqui em cima, eu acompanho todos os dias, eu faço anotações, eu verifico o que está melhorando de um dia para o outro, ou o que está piorando de um dia para o outro. Eu junto todos os pontos para poder melhorar os meus resultados. Eu faço um acompanhamento da minha produção. Então, se existir algo que eu possa fazer, por exemplo, para impedir variação climática, eu vou fazer, né? Se for para ter resultado positivo. Se existir alguma forma, eu vou fazer, eu vou buscar informação a respeito disso, né? Mas é só para quem realmente enxerga a piscicultura como um negócio e que acompanha esse negócio. Restaurante, dono de restaurante, o cara não acompanha o que está acontecendo. Na maioria das vezes, o dono de restaurante fica lá no caixa, né? Que aí ele sabe, as pessoas estão entrando, como é que está o peso, aquela coisa toda. Mas ele sai lá do caixa, vai lá olhar, às vezes a comida, do jeito que ela está sendo servida, às vezes mexe o arroz, mexe o feijão, avisa a cozinheira, ó, tá faltando bife aqui e tal, não sei o quê. Por quê? Porque ele está acompanhando o que está acontecendo ali ao vivo. O seu negócio precisa ser acompanhado todos os dias. Você precisa fazer anotação todos os dias do que está acontecendo lá. A começar por análise de qualidade de água. Olha só, por onde que você pode começar o seu acompanhamento da produção? Anotando tudo que acontece de bom e de ruim na sua produção. Tudo, tudo. Hoje eu coloquei tantos mil peixes no tanque 1. Vamos dizer que os seus peixes chegaram hoje. E aí você vai anotar a quantidade que chegou. Eu coloquei 2.000 peixes no tanque 1. Coloquei 1.500 peixes no tanque 2. E o peso médio desses peixes estava 5 gramas, 30 gramas, 50 gramas, 100 gramas. Você anota, né? E aí você vai anotar o quê? O número do tanque, né? Você anotou ali o número do tanque. De repente você vai colocar o quê? Como é que está a vazão desse tanque? Anota, né? E aí você vai anotar o quê? A ração que você vai fornecer. Olha, eu vou fornecer a ração top início fish, sei lá, estou criando o nome da ração, a ração top início fish aqui, de 50% de proteína bruta, e estou fornecendo 1 kg por dia. Sei lá, você vai anotar, vai anotar, vai anotar. Se não for no caderno, igual eu gosto de fazer no caderno inicialmente, para depois passar para Excel, né? E aí é específico para cada cliente que eu atendo, você vai anotar no caderno ou você já anota no seu aplicativo. Existem aplicativos de gestão hoje também. Então tá, você vai colocar a quantidade de ração que está começando lá, peso médio inicial, enfim, você anota isso daí tudo. E anota a qualidade da água, os parâmetros da qualidade da água que você encontrou naquele dia também. E a partir daí, meu amigo e minha amiga, você não para mais. A partir do momento que você começar a fazer o acompanhamento da produção dos seus peixes, você não para mais. Tá certo? Por quê? Porque você precisa de dados para ter certeza do que está acontecendo ali naquela produção sua. Até para você, no ano que vem, chegar, olhar os dados do ano passado. Por exemplo, daqui a um mês, eu tenho os dados do meu cliente ali, vai fazer um ano que eu estou acompanhando ele. Daqui a um mês eu vou saber como é que vai estar a evolução da temperatura da água lá, porque eu sei que no ano passado, numa época que era para estar ali 25, 24 graus, estava 18, estava 17. Então, na hora que começar o mês de abril, automaticamente eu já vou pensar em alguma coisa, trabalhar com vitamina C na ração para preparar esses peixes para uma possível queda na temperatura da água, igual aconteceu no ano passado. Vou acompanhar isso daí. Eu já sei que aconteceu no ano passado. Eu sei que isso atrasou em 60 dias a minha piscicultura lá, a minha produção de peixes. Então, com esse atraso, eu não quero que esse atraso aconteça esse ano. O que eu vou fazer? Eu já vou começar a prevenir a situação. Ah, mas e se não acontecer? Eu já estou prevendo isso daí, estou prevenindo isso daí, estou trabalhando para que eu melhore o meu resultado esse ano. E esse ano o resultado vai ser bem melhor do que no ano passado. Mas por quê, meus amigos? Porque eu tenho dados da piscicultura agora, já passou um ano. Eu tenho todos os relatórios que eu fui lá e voltei e anotei tudinho aqui. Eu tenho todos os relatórios que eles me mandam no grupo do WhatsApp para eu saber o que aconteceu lá. Então eu estou acompanhando, eu estou vendo isso daqui tudo. Eu, enquanto técnico, é obrigatório para eu fazer esse acompanhamento. O produtor, ele precisa fazer, precisa. Mas às vezes o produtor tem outras atividades que ele precisa se dedicar também. E quem faz esse acompanhamento melhor vai ser o responsável técnico, tá? Ou o funcionário vai estar ali disponível para poder fazer isso. Enfim, começou o acompanhamento da produção, não para mais. E Paulo, tá bom, beleza, começou, não vou parar mais. Mas de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer esse acompanhamento? Responde para mim, de quanto em quanto tempo você tem que fazer esse acompanhamento?
Por mim é todo dia, diariamente você fazer anotações no seu caderninho, ou no seu celular, ou no seu tablet, ou no seu notebook. Tem gente aqui que é gerente de produção, de piscicultura. Eu tenho certeza que faz acompanhamento diário da produção. Que tira foto todos os dias, de repente, como é que está o nível do lago. Que tira foto como é que está a barriga formada lá na fileira de tanques rede dele. Que vê todos os dias como é que está as boias de flutuação dos tanques rede. Que vê todos os dias como é que está o comedouro do tanque rede, se ele está desfiando ou não, se ele está perdendo ração ali ou não. E anota. Por quê? Porque uma hora essa conta vai chegar. Uma hora a falta de acompanhamento vai chegar e aí você pode ter resultados que você não esperava, tá certo? Então assim, eu gosto muito que essas anotações elas sejam diárias, né? Eu peço muito que anotações, acompanhamento da produção, principalmente nos meus grupos de consultoria online, que eles me passem diariamente. Mas raramente acontece isso. Raramente acontece isso. Então, pelo menos uma vez por semana, aí eu já exijo. Olha, uma vez por semana eu preciso de biometria, de análise de água, de como que está a parada lá. Porque consultoria online, eu não estou lá vendo. Eu preciso que o produtor, que os colaboradores sejam os meus olhos lá na piscicultura. Para poder passar para mim, para a gente traçar estratégias juntos para o melhor desempenho da piscicultura lá. Tá certo? Então, pelo menos uma vez por semana, esses dados têm que aparecer. Pode ter certeza disso, tá certo? E qual que é o efeito disso? Né? Aumento de produtividade. Quando você acompanha a sua piscicultura diariamente ou semanalmente, você vai ter um aumento da sua produtividade. É lógico, você está sabendo exatamente o que está rolando lá dentro. Quais os pontos de manejo você precisa melhorar, para aumentar a sua produtividade. Se aumenta a produtividade naquela mesma área, vai aumentar o quê? O faturamento também. Se acontece a redução do custo de produção, vai aumentar o quê? O seu lucro. Se acontece uma redução do tempo de criação, aumenta o quê? O seu lucro. Se você otimiza a utilização das suas estruturas, melhora o quê? Seu ciclo de produção, o seu faturamento. O seu escalonamento, ele é mais simples, ele é mais, vamos dizer assim, ele chega mais próximo da perfeição. A gente sabe que escalonar a produção na piscicultura, você tem que ter margens de erro. Olha, eu quero fazer uma produção aqui de 40 toneladas por mês. Tá? Você sabe que vai ter mês que você vai fazer 40 e uns quebrados, tem mês que você vai fazer 45, tem mês que você vai fazer 38. Vai ficar, mas na média, no final do ano, vai ser as 40 toneladas. E isso depende do acompanhamento da sua produção. Não é simplesmente eu pegar e falar assim, olha, eu quero produzir 40 toneladas por mês. Que a mágica vai acontecer, não. Você vai começar agora, você vai colocar metas para você atingir lá na frente. Olha, eu quero ter 40 toneladas de tilápia com peso médio de 1 kg em 1º de dezembro de 2022. Aí você vai acompanhar de hoje até o dia 1º de dezembro de 2022 tudo o que acontecer lá dentro. Porque às vezes você pode até chegar antes com esse peso médio lá dentro. Mas depende muito do acompanhamento que você fizer, tá certo? E aí sim, lá no final você vai ver os seus resultados positivos, você vai ter alegria, né, no final do ciclo, sabendo que você, inclusive, pode ter superado as suas metas estipuladas lá no seu planejamento, tá certo? Lá no seu planejamento você vai ver isso acontecendo.